Oi, oi, gente! Olha quem voltou depois de milésimos de anos. Eu acho que eu até tenho que me reapresentar aqui, né? Boa noite, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Eu não sei em que momento você vai estar ouvindo, vendo. Se você está pelo Spotify ou podcast, sejam bem-vindos ao meu podcast. Se você está pelo YouTube, sejam bem-vindos a essa plataforma, que é uma das minhas favoritas, porque aqui eu me sinto mais à vontade para falar, para expressar os meus pensamentos e sentimentos e conclusões, enfim. E vocês conseguem fluir dentro da minha cachola junto comigo, porque assim, é aqui que a coisa acontece. Então, muito bem por ter ficado, muito bem por estar aqui, estou muito feliz com a sua companhia, porque assim eu sei que eu não tô sozinha, né? Gente, hoje eu vou falar sobre uma coisa que você vai ter que viajar comigo. Viaja que vai dar certo, o seu pensamento ele vai fluir, a gente às vezes tem que sair um pouquinho das cacholas e pensar lá na frente. Esses dias eu tava lendo esse livro aqui, esses dias não, ontem eu terminei esse livro aqui, eu li ele num dia. Tudo bem que ele não é muito grande, ele é tipo 131 páginas. Ele te surpreende, eu não vou contar aqui sobre o que fala o livro, porque eu já tive essa experiência antes de eu fazer esse vídeo aqui, eu tava explicando. Eu expliquei tanta coisa do livro porque o Viagem, ele dá muitas coisas. Enfim, enquanto você vai lendo, ele vai te trazendo muitas reflexões profissionais, decisões, relacionamento, porque tem um romance no meio do livro. Muitas coisas que te fazem realmente parar e pensar. E eu achei, não dava nada. Quando eu comecei esse livro aqui, não dava nada. Fazedor de Velhos. Assim, ó, o principal aprendizado que eu tive desse bendito livro aqui, que me fez chorar no final, porque eu não tava esperando chorar, mas enfim, ele realmente cumpre com que a história conta sobre emoções, enfim, mas não vem ao caso. Eu digo que você precisa ler esse livro aqui. Tem uma frase que me chamou muita atenção, que eu vou ler aqui pra vocês, e a gente vai destrinchar o conteúdo desse vídeo nessa bendita frase. Quem aceita a frustração, espera. Quem espera, pensa. Quem pensa, sente. Quem sente vive o tempo e sabe que ele tá passando, portanto fica mais velho. A gente para logo ali na frustração, porque a gente não aceita a frustração, né? Muitas vezes a gente recebe algo, se frustra e fica ali. Tipo assim, uma decisão que a gente toma e às vezes não cumpre com as nossas expectativas porque a gente acha que vai ser uma coisa diferente, na verdade não é. E ali o teu mundo acabou, porque você não vê mais a outra opção, porque pensa que aquela decisão que você tomou é a certa. Então, aquele momento, às vezes a gente até tem aquela mania de se vitimizar, de colocar como vítima, como ai, mas eu não sei mais o que fazer na minha vida e tal, e arranja problema onde não tem. Não aceita a frustração, não aceita que tipo que você errou, não aceita que as coisas não deram certo, não aceita que você fracassou, que você não tá bom o suficiente para aquilo, que você não tá pronto o suficiente, que você não muitas vezes não estudou o suficiente em questão de uma prova, por exemplo. Então a gente não aceita as frustrações que a vida nos dá, que as nossas próprias decisões trazem. Então faz parte. Faz parte se frustrar. E eu acho que quanto mais a gente pega esse sentimento de frustração e coloca dentro de uma caixa, como se tipo, mano, eu não ligo pra isso. A frustração, ela sempre vai vir porque a gente coloca expectativa nas coisas, a gente toma decisões erradas, a gente vai pra caminhos errados, a gente o tempo todo tá tentando algo, querendo fazer algo. O tempo todo a gente tá fazendo alguma coisa e a gente é seres humanos, então a gente nem sempre vai aceitar. E a parte de aceitar a frustração é de entender, fiz errado dessa vez, mas não foi do jeito que eu imaginava, e se eu quero continuar tentando alguma coisa, vamos lá, entendeu? Vamos por outra rota, então vamos lá. Então, através da frustração, a gente aprende, a gente cresce, a gente envelhece. E assim, a lógica dessa frase, e automaticamente, quando a gente entende o porquê daquilo, o porquê daquela situação, o porquê daquela frustração, às vezes a frustração vai vir em determinado momento, qual uma situação desagradável, que teve um certo tipo de constrangimento e você se frustra por aquela situação, por não saber se colocar, se posicionar direito, não saber se dar o limite. Só que assim, é entender, é ter aquela racionalidade de pegar o momento que aconteceu, a situação, a decisão, enfim, qualquer coisa que tenha te deixado desconfortável e começar a pensar o que
que é esse sentimento? O que fazer com esse sentimento? O que vem na minha cabeça quando vem frustração é algo que não deu certo. Se algo não deu certo é porque o caminho não era aquele pra seguir. É outra rota. Tipo, começa de novo, vai pra outra rota. Automaticamente a gente começa a pensar tipo assim, tá, o que eu fiz de errado aqui? O que eu poderia fazer? Muitas vezes a burrada vai ser tão grande que não vai ter como corrigir o seu erro. Mas vai ter como tu fazer de novo, vai ter como tu ir pra outra rota, vai ter como você achar outra alternativa, e assim a gente começa a colocar nosso cérebro para funcionar, mentalidade para se colocar como maduro diante de qualquer situação que aconteça e pensar, eu não fiz certo, ou eu não tô pronto o suficiente, eu não fiz o suficiente, eu não me doei o suficiente, ou eu me doei o suficiente, só que não foi dessa vez, ou eu fiz tudo que tinha pra fazer, só que infelizmente não tá dando certo. O que não tá dando certo? De que maneira eu posso fazer dar certo? Como que eu posso fazer isso com tudo que eu sei, mas o que eu posso acrescentar mais? E tentar de novo, e fazer de novo, e deu errado de novo, e ir pensando. A gente só trabalha a frustração, a gente só começa a levar a frustração do nível de sair do nível da frustração para ir do nível de recompensa quando a gente começa a ter artimanhas de quando a gente tá fazendo as coisas erradas, as decisões erradas ou as situações, ou a gente tá tentando e continua se frustrando, mas é um sinal. Na verdade, esse sentimento é um sinal de que as coisas não estão indo muito bem e que a rota precisa ser mudada. Então a gente começa a pensar em como fazer isso. Agora, antes mesmo de só racionalizar todas essas coisas, racionalizar as suas emoções, racionalizar as situações para conseguir pensar, para conseguir mudar a rota, cara, é pensar que nada é tão mega importante. Nada é tão importante quanto o tempo. Vem cá. Eu acho que uma mentalidade que eu tenho na minha vida que faz com que todas as coisas que eu passo serem mais leves, ou eu tenho um tipo de mentalidade de que tudo vai passar, porque o tempo, eu já aprendi muito, o tempo cura, o tempo restaura, o tempo ele é importante para conquistas, o tempo ele é importante tanto para entender porque certas coisas a gente não vai ter um entendimento no momento que tá acontecendo, mas sim só depois de passar por um grande sufoco. Então, mas é sempre entender que a vida ela passa, ela tá passando. Eu não sei vocês, mas eu sou o tipo de pessoa que eu sou muito intensa com tudo, com as minhas emoções. Eu gosto de chorar quando eu tô triste para expressar melhor esse sentimento. Eu gosto de estar muito alegre e fazer coisas com alegria e de expressar a minha alegria. Quando eu tô alegre, eu falo alto, eu sei lá, me expresso de uma forma diferente. Quando eu amo alguém, eu amo realmente. Faço coisas com que eu expresso esse amor, eu gosto de passar tempo perto dessa pessoa, então, tipo assim, eu sou uma pessoa intensa. E não há nada mais intenso na vida do que você estar presente em cada situação que você esteja passando na tua vida e valorizando tanto as situações boas quanto as situações ruins, tanto as situações de frustrações, quanto até o processo de pensar em mudar de planejamento para você começar a conquistar o que você almeja. Então, todas essas coisas, o que se resume dentre elas é o tempo, porque nesse tempo a gente pode aprender, tirar conclusões de muitas coisas e ao mesmo tempo a gente envelhece nele. Uma coisa que me chamou muito a atenção nesse livro, como se realmente eu nunca tinha parado para pensar de que todas as coisas, ela nos envelhece. Todas as coisas, ela traz essa questão de, muitas vezes, principalmente agora, nesse momento que a gente ignora muito tempo, quando a gente vê, a gente tá passando uma hora no celular, 2, 3, 4, meia hora, enfim. E o tempo passa muito rápido, a vida passa rápido, daqui a pouco já é Natal, daqui a pouco já é dezembro, as coisas passam, tipo, muito rápido. E valorizar o tempo, valorizar que tudo, tomar um café, como ir no banheiro, como escovar o dente, como simplesmente comer o bolo da tua avó, como essas coisas, e perceber que respeitar que cada momento, cada situação da tua vida, cada aprendizado, cada desafio você tá vivendo. Eu acho que o maior aprendizado que a gente pode tirar de qualquer coisa que a gente for fazer é pensar que, cara, independente de se as coisas deram certo ou não, independente da minha... independente de quanto valor eu coloco naquilo, é sempre pensar, o tempo tá passando,
Parar de dar importância tanto para sua frustração quanto a sua resolução da sua frustração. Toda essa introdução que eu dei é porque no final não existe nada mais importante do que o viver, o saber aproveitar aquele momento, aquela situação que está acontecendo. Não levar as coisas tão a sério, não levar toda a pauta das situações. Tipo assim, pô, cara, tá passando por um problemão, vive aquele problemão. Só que assim, é você ter uma mentalidade dentro daquele problema que vai te tirar dali. Só que independente, não fica com aquele sentimento de que a minha vida acabou, de que a vida é uma merda, de que as coisas não vão mais dar certo. Que não, isso faz parte da vida. Isso faz parte do teu envelhecimento. Isso faz parte da história, da tua história como humano, como uma pessoa que passou por certas situações e toda a tua vivência te trouxe o que você é hoje. E isso te faz quem você é. Perca a oportunidade de envelhecer de uma forma tranquila. Não perca a oportunidade de olhar por tudo da tua vida que tá acontecendo e simplesmente, tipo, ver como um jogo. A vida como um jogo, como fases, como desafios, que cada desafio você tem que superar certa coisa, mas independente disso, é lembrar que existe um tempo passando e que quanto mais esse tempo passa, mais a gente tem que levar isso como de que as coisas elas são como são, mas o tempo ele vai continuar passando. O tempo e o que realmente significa é o que você faz com o teu tempo. É o que cada um faz com o teu tempo. É o que a gente a maior parte do tempo a gente anda pensando, a gente anda fazendo, qual a nossa mentalidade sobre a vida, sobre as circunstâncias, sobre tudo que tá acontecendo agora, sobre o que a gente faz com isso, qual que é o nosso querer pro futuro, o nosso olhar pro passado, o nosso olhar pro presente, mas independente de todas essas coisas é pensar que é muito melhor estar vivo, e viver é simplesmente sentir cada coisa no seu tempo e valorizar o tempo que nos resta, o tempo que temos, e valorizar todo esse tempo que a vida nos dá para realmente aprender coisas boas, para realmente compartilhar e avançar cada vez mais. Foi essa a reflexão de hoje, espero que você tenha gostado, porque se eu viajei um pouquinho, tá tudo bem, se acostume, a gente vai ter mais viagens dessas. Às vezes pode ser muito longe, às vezes pode ser muito perto, às vezes você pode captar rápido, às vezes você pode simplesmente, Pamela, você está falando, não tô conseguindo entender nada, mas tá tudo bem. O importante é você tá no ritmo, o importante é fazer você refletir, pra fazer você, eu acho que eu peguei, eu acho que eu entendi. E se for possível, vê de novo, lê de novo, escuta de novo, vê de novo, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado e um grande beijo e um abraço no seu coração.